Buonasera, caríssimos! Meu nome é Ari Bolghese, eu sou dançarina do Núcleo Experimental de Butô e hoje eu tô aqui com vocês para falar sobre ética. Urgência da elaboração de novas éticas, políticas e modos de existência LGBTI+. Bom, vamos falar sobre ética. Sinceramente, dava para eu ter escolhido um tema mais chato. Mas teve um porquê, né? Teve um porquê de eu ter decidido falar sobre ética. Recentemente, eu estava lendo Ética Bicha, do Paco Vidarte. E também estava em contato com os livros da queridíssima Camila Sousa Vilhena. Com essas duas inspirações, achei que valia a pena montar essa obra radiofônica, o podcast. Então beleza, vai. Com Paco e com Camila, até que não vai ser tão chato assim falar sobre ética. Mas antes de chegar lá, comecemos pelo começo, pelos contextos, pelos fundamentos. E vamos que vai ficar interessante. Confia. Para ninguém se perder ao longo do caminho, primeiro a gente tem que responder 4 perguntas. O que é ética? O que é política? O que são modos de existência? E o que é LGBTI+. Primeira pergunta. O que é ética? Bom, eu peguei aqui um livrinho para poder responder essa pergunta para vocês. Ética é o conjunto de padrões. Falei que ia ficar interessante. Conjunto de padrões e valores morais de um grupo ou indivíduo. É também o estudo dos fundamentos da ação moral, procurando justificar a moralidade de uma ação e distinguir as ações morais das ações imorais e amorais. Tá. Efetivamente, é a investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas e valores presentes em qualquer, tá escrito aqui, realidade social. Em outras palavras, ética é a forma de proceder ou de se comportar do ser humano no seu meio social, sendo, portanto, uma relação intersocial do homem. Tá, e não pera. Então pera. Eu falei que iam ser 4 perguntas, né? Mas acho que na verdade eu vou jogar uma bônus aqui no meio. Você sabe o que é Kant? Eu profetizo muito Kant. Não. Ainda não. A gente ainda não tá na parte legal da aula. Vamos de novo. Você sabe o que é Kant? K-A-N-T. Kant de Immanuel Kant. Porque muita gente já refletiu, falou e cagou regra sobre ética. Nos primórdios do querido Ocidente, teve Aristóteles e também outros filósofos gregos de corpos platônicos
que pensaram e criaram correntes da ética, como o epicurismo e por aí vai, né? Ou por aí foi, e por aí assim será. E enfim, já bem mais recentemente, um tal de... como é? Jeremy Bentham, parece, criou o utilitarismo, que é uma teoria que não sou capaz de opinar. E então, depois de Bentham teve Kant. Pera! Já já! Por ora, estou falando de lei. Immanuel Kant, que veio com sua filosofia e ética iluminadoras, quando começaram a acender as luzes a fim de colocar nas sombras qualquer resquício de trevas. Tô falando do iluminismo, tá? Se você ainda não me entendeu. E como essas luzes seguem latejando nossos olhos até hoje em dia, não tem como falar de ética sem falar de Immanuel, que baseou toda a sua teoria na racionalidade, nas leis universais, nos princípios categóricos, ou seja, os princípios do dever racional, que governam escolhas que visam mais puro bem social, versus os princípios hipotéticos, que governam as escolhas que visam algo que pode ser obtido a partir da sua ação. Não à toa, o querido Immanuel falou o seguinte: age como se a máxima de tua ação devesse ser transformada em lei universal da natureza. Bonito. E ele também falou o seguinte: age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. olha, se o Immanuel tivesse aqui do meu lado agora, mas eu ia dar um fecho nele. Mas bom, como a gente tem mais pergunta para responder, vamos dar uma acelerada aqui. O que é política? A palavra política está relacionada com aquilo que diz respeito ao bem público, à vida em comum, às regras, leis e normas de conduta dessa vida, nesse espaço, e, sobretudo, ao ato de decisão que afetará todas essas questões. Em suma, a política foi criada para regular os conflitos sociais. Regular os conflitos sociais. Tá, beleza. Próxima pergunta. O que são modos de existência? Existência é a qualidade de tudo o que é real ou existe. E é também a base de todas as outras coisas. Modos de existência, portanto, são as maneiras como algo pode se dar como existente ou até as formas que permitam que algo exista. Tô achando que tá ficando interessante, vai. Última pergunta, então. O que é LGBTI+. Aqui, o que eu quero frisar é algo que a gente esquece com muita facilidade. Diferente do que o mercado maceta na cachola mundial, a sigla LGBTI+, não é uma junção de etiquetas para meramente categorizar as pessoas. Né? Isso a gente está todo mundo de acordo aqui. Né? Assim como não é uma ideologia que nem a extrema-direita acredita. Né? Beleza. E sobre o significado da sigla, eu também sinto que estamos todos mais ou menos no mesmo pé. De qualquer maneira, só para não deixar de responder,
sem ter que explicar cada letrinha, a sigla LGBTI+, é uma reunião de identificações e identidades de diferentes corpos que, por conta de sua relação com gênero, afeto e sexualidade, tendem a se encontrar à margem do sistema vigente, destoam, sofrem opressão, se desencaixam da chamada cis-heteronormatividade. Por conta disso, mesmo sendo uma comunidade bem heterogênea, é um grupo que divide, guardadas as medidas, das mesmas lutas políticas e compartilham, em certas intersecções, de uma cultura própria, mesmo que fragmentada, mais ou menos aberta em alguns nós e mais ou menos cooptada por agentes externos. LGBTQIA+, COE, deixo queer, LGBT. Veja só onde chegamos. Eu imagino que vocês já saibam para onde a gente está caminhando aqui. Partindo do que a gente falou na primeira parte dessa obra radiofônica e também desse mosaico de memes que vocês acabaram de ouvir, eu tenho certeza que vocês já sacaram que a gente vai procurar maneiras de demolir o que precisa ser posto no chão. Mas antes de demolir, vamos reconhecer o que foi construído. Ser LGBT hoje em dia, com certeza pode ser, e em muitos cenários tende a ser, consideravelmente menos difícil, menos doloroso e menos perigoso do que era nos tempos do GLS. Ser uma pessoa LGBT há 80 anos certamente tinha desafios que hoje em dia são, muitas vezes, desafios mais raros, ou são menores, ou são mais contornáveis. E se for para falar de tempos ainda mais pretéritos, no Ocidente pelo menos, quando não tinha nem conceito claro para definir o corpo de referência, o cis-hétero, dá para imaginar quão complexo devia ser para o corpo desviante. Meu bem, hoje em dia tem Erika Hilton, Érica Malunguinho, Pablo Vittar, Irmãs de Pau, Linda Quebrada, tem protagonista trans na novela, tem pessoas intersexo provando que certas máximas da biologia mal chegam a ser mínimas, tem a sapatona da pecanha, tem um monte de bi me mandando mensagem no Grindr e tem até gay sendo tratado como gente. E muito mais do que isso. Tem menos medo para andar na rua, mas ainda tem medo. Tem mais direitos garantidos, pelo menos por hora. Algo foi construído. Não é mais o mesmo mundo. Tivemos conquistas muito importantes. Então, por que eu tô para começar a reclamar? Porque eu sou mimada? Talvez. Mas eu acho que é mais porque eu quero ser mimada. Que nem eu fico constantemente vendo outras pessoas serem mimadas. Um tanto de inveja, do pior tipo que pode ter. Porque as perguntas a serem feitas agora estão bem fáceis. Por exemplo, é pra gente ficar satisfeita com só isso? Com tão pouco? Com restos? Com o que as circunstâncias do momento e o capital estão permitindo? Que ética é essa que nos rege, que quer nos ver contentes porque nos servem numa tigela de plástico o que caiu dos pratos de porcelana? O que é visto como conflito a ser regulado pelas políticas? Que políticas são essas que falham em reconhecer os nossos mundos? E por que devemos ser tão humilhadas por termos que nos enquadrar em modos de viver que minam nossa existência?
Por que a gente não quer mais fazer guerra? Porque agora nos toleram? Que lugar é esse em que a gente foi colocada? Que por mais que não esteja confortável, a gente tem que estar feliz? Porque lá tudo é colorido, tudo é cor-de-rosa? Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Eu já comi seu cu e agora quem vai dar sou eu. Ai! Bom, então é chegado o momento. Vamos falar sobre Kant. Urgência. Kant significa perigosamente feminina. Também significa buceta e também significa cuceta. E é por isso que vamos falar sobre Kant. Afinal, é preciso cagar uma nova ética. E não é cagar regra. A gente tem que entender que nós somos intestinos vivendo em constante estado de urgência para expelir pela cuceta uma ética que seja realmente nossa. Por nós, para nós. Voltando para o Immanuel, eu tenho um problema com esse pensamento de leis dele. Porque da maneira como o mundo realmente é, as leis da física, do corpo, algorítmicas, da biopolítica, são leis que nos deformam e que definem quem pertence e quem não pertence. E vem cá, tá bem claro de que lado a gente tá, né? É toda uma sobrevida de não pertencimento, desde quando a gente nasce, porque nós somos mal nascidas. Eu preciso que vocês entendam isso, tá? Nós somos mal nascidas. Vamos conjugar. Eu sou mal nascida, você é mal nascida, sua melhor amiga é mal nascida, nós somos mal nascidas. Aceita que não dói menos, mas ajuda. Ajuda a entender qual é, afinal, a nossa ética. Que é das sujas, das imundas, das pulguentas no mundo de Lulu, da Pomerânia e Dálmata, das que caíram pra fora do berço esplêndido. E por isso, a nossa estética é caindo aos pedaços, pingando pus e sangue pelos cantos, fedendo de tão suja. Mesmo que a gente tenha que tentar se maquiar, pra ser bonita, ser interessante, que nem na parada do povo animado, com a Paulista cheia de toda aquela gente colorida que tira foto bonita pra capa do UOL, que tá contente em viver a fantasia de ser dona daquele asfalto por algumas horas. É muita fantasia pro meu gosto. Como essa fantasia de que agir dentro das máximas racionais é o que vai trazer a solução. Porque o racional age dentro dos limites do que é possível. E se tem uma coisa que eu odeio, é o possibilismo. A pessoa ir lá e fazer só o que é possível, pensável, racional, previsível. Não tem nada mais previsível, por exemplo, do que o fascismo. Nesse universo, nas feituras políticas possíveis dentro da ética vigente, não há nada mais previsível do que o fascismo. Sabe quem também é muito da previsível? A gravidade. Ela tá sempre lá. Sempre presente e sempre te puxando para o mesmo lugar e te pondo no chão. Ou, como diria a Dona Armênia, interpretada pela inesquecível Aracy Balabanian na novela Rainha da Sucata, na chão. Agora, a preço que eu quero. Está prédio na chão? Você na chão? Tudo na chão?
Só que aqui, minha gente, eu tô falando da gravidade da cis-heteronormatividade. Uma força gritante que esmaga nossos corpos e, como ela tá sempre lá, nem chega a virar notícia. Porque a gravidade só vai pro noticiário quando um avião despretensiosamente cai num condomínio ou uma lâmpada violentamente cai numa cabeça. E olhe lá, porque tem muita ocorrência que simplesmente passa batido. Ah, e veja bem, a gravidade opera e pressiona todos os corpos. Só que alguns conseguem achar posições mais confortáveis para lidar com ela e não percebem que seus membros estão dormentes, enquanto outras se veem constantemente estilhaçadas pela gravidade. Ai, já que eu já tô enfiando um monte de conceito do Ed Cabicha aqui, quem tá atenta com certeza percebeu, eu vou deixar o Paco falar um pouquinho agora. Enquanto isso, vou pegar alguma coisinha pra molhar minha gargantinha. Vai, Paco, habla. Tenho muita consciência de que estou escrevendo a partir do deserto ideológico, a partir de uma preocupante carência de projetos, a partir de um desgosto incômodo de ver-me imerso num bloqueio mental e militante que se mostra insuperável, a partir da necessidade e da urgência de superar um entreguismo desiludido diante do que já se fez e se está fazendo, a partir da convicção de que muitas poucas bichas, lésbicas e trans têm claro o que é preciso fazer agora, o que deve ser feito, se é que tem algo por fazer, por onde começar. O que pedir agora se, segundo nos dizem, já conseguimos tudo? A partir da incerteza que me assalta sobre o futuro imediato, em médio e longo prazo, do movimento gay. Política cadela. Política para reduzir o sofrimento e os maus tratos, a descriminalização, os insultos que nunca vão a julgamento. Política para conseguir um certo bem-estar para nós, sem ter que apelar para conceitos vazios. O Paco tem disso. Ele nos convoca para fazer uma política cadela e ser cachorra. A coisa, e ele bem sabe disso, é que cachorra pode pegar raiva. E quando ela pega raiva, ela coloca as vísceras para fora e deixa o intestino grosso pingando pelos cantos, causando nojo em quem tiver que causar. Porque uma coisa é ser a cachorra comportadinha, outra coisa é ser a cachorra que faz política. Afinal, pra que eu vou me comportar pra esse mundo? Pra esse mundo? Pra esse mundo eu não vou me comportar porríssima nenhuma. Não vou me comportar pra mundo nenhum. Se querem que eu fale baixo, eu vou berrar. Não vou ser boazinha, não vou ser galera. Eu vou ser crítica a tudo. Não vou ser nenhum centimetrinho de civilizada. Essa cachorra com raiva cansou de agradar com a submissão, de se deixar ser puxada pela gravidade sem protestar. Porque adoram minha submissão, minha arregaçada de pernas para fazerem o que sabem fazer de melhor, que é fuder com a minha vida. Então, eu tenho que estar sempre de quatro, né? Sempre precisando das cis-héteras para conseguir alguma coisa. Ah, não é como se o universo não me desse nada, né? Um direito aqui, outro acolá. Me disseram que por isso que eu tinha que respeitar a democracia, votar e cobrar os políticos. Tá bom. É que nem quando num golpe de solidariedade os fascistas nos dão 15 minutos no horário nobre para fingir que a gravidade não existe. Ou uma capa de revista. Mas nunca ninguém me ajuda a caminhar com as duas pernas. Muito pelo contrário, fazendo questão de garantir que sempre vai ter gravidade para me puxar pro chão. Desse jeito, a gente vai sempre precisar de um dono, de um senhor gravitacional. Nunca que a gente vai alcançar a independência. A não ser que eu desmonte o meu dono. Mas então eu vou desmontar o meu dono.
Vou desmontar esse esqueleto que dá estrutura para que eu não tenha ossos. Vou arrancar cada engrenagem desse corpo máquina todo-poderoso, onipotente e onisciente que usa a mão invisível para dar as cutucadas mais doloridas na minha buceta. Eu vou ser cachorra, que quando eu precisar obedecer para conseguir subir no sofá, eu vou obedecer e subir no sofá. E quando saírem para trabalhar, eu vou destruir cada uma dessas almofadas e vou ser expulsa. E eu vou chorando, toda coitadinha, arranjar uma nova casa para eu passar mais uns dias até eu espalhar todas as minhas pulgas nesse condomínio. Você cachorra! Ui, nossa, calma. Acho que eu fui tomada. Arrebatada, me perdi, que nem lembro mais o que eu tava falando antes. Tá, eu lembro que eu tinha começado a falar sobre o Paco e aí eu fiquei doida. Tá, não, mas antes disso eu tava falando sobre gravidade. E antes disso eu tava falando do chato do Emanuel, com toda a sua racionalidade. Bom, que se foda, Emanuel. Eu gosto mais do Paco mesmo, que é muito mais Kant. Porque pra ele, além de todo esse papo canino, também interessa muito o agir sem cabeça. Agir com tudo que resta do corpo. Ou seja, com tudo, menos a cabeça. É tipo aquele descontrole do rabo solto da lagartixa, quando ele agora é todo o corpo que resta. Vivendo aquela paz violenta de ser só corpo, como diria Carla Madeira. E falando de outro ponto muito importante de sua obra, Paco fala muito sobre solidariedade no Ética Bicha. E só de falar essa palavra, solidariedade, eu já sei que imagens que vêm na sua cabeça. Tinha que ser na cabeça, né? Vem imagens de crucifixo, ou da Lady Di, ou da Luísa Mel, do repasse ínfimo de renda, ou das mãozinhas dadas do Criança Esperança. Se tudo isso veio à sua cabeça, parabéns. Você não aprendeu nada até aqui. Porque definitivamente não é dessa solidariedade que eu tô falando. Essa solidariedade assistencialista, corporativista, católica e, acima de tudo, oportunista. Essa solidariedade prevê que o outro sempre vai precisar de ajuda. É ficar esperando a cachorra tá pra morrer de fome pra dar um farelinho de biscoito pra pulguenta. Não é dessa solidariedade que eu tô falando. Assim como tudo nesse universo, essa filantropia não foi criada por nós e muito menos é para nós. Esse suposto valor imaculado, puro, serve somente para aliviar o ego e para manter as coisas todas em seu devido lugar. Quem precisa de ajuda vai sempre precisar. E quem pode ajudar, vai ajudar o pouco que quiser, quando quiser. A solidariedade que eu tô falando é das carnívoras, das que têm fome, das violentas, das panteras. É uma atitude, não é um valor, que desestabiliza, gera conflito e é suja. É uma ação que entende que, antes de tudo, eu preciso comer, me encher, me empanturrar, agir como um buraco negro que tudo suga, para aí então eu ter força e energia para ajudar quem precisa. E não é se solidarizar com abraços e beijos. Não, porque essa solidariedade que eu tô falando entende o que é liberdade. Que não é só ser livre, estar livremente disponível para ser escorraçada. Não, é para ser liberta, para não ter mais que viver amarrada no poste. Por isso, é se solidarizar com abraços, apertos, chutes, empurrões, puxões de cabelo, mordidas de orelha, arranhões, socos, cuspes, xingamentos e beijos. Ser solidária é não deixar que a sua amiga pare de comer. É levar ela até onde tem comida e jogar ela lá no chão. E pode ter certeza que quando ela estiver bem alimentada, ela também vai estar aí para você, para te chutar quando for preciso. Novamente, nas palavras do Paco.
Há um abismo entre ser bicha misógina e não ser. Há um abismo entre ser uma sapa transfóbica e não ser. Há um abismo entre ser uma bicha latifundiária e não ser. Há um abismo entre ser um sodomita neoconservador que caga pra tudo que não cheira a dinheirinho, a festas, a poder e a perfume caro e não ser. Há um abismo entre ser uma bicha trans solidária e não ser. Então é isso. Chega de Immanuel Kant e suas intenções de criar leis universais e seus princípios categóricos. E vamos encerrar aqui com o Manual Kant. Para se criar um novo universo onde é possível cagar uma nova ética, onde possamos agir de maneira hipotética para fazer outras políticas e encontrar nossos modos de existência. Vamos ao manual. L. Não seja uma sapatona que oprime que nem macho. G. Não seja uma bichinha que só pensa em pau, cu e diva pop. B. Não seja uma bissex que volta pro armário quando convém. T. Não seja uma pessoa trans que só sonha em ser cis. E mais. Abra suas pregas, dê vazão pra urgência que borbulha no fundo do buraco negro e seja livre para criar tudo que vai demolir esse mundo e colocar essa ética que não nos serve na chão. E assim, finalizamos. Grazie, gracias e obrigada. Ci vediamo. Ciao! Gostaria de agradecer a imensa solidariedade da Secretaria de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo. Este podcast faz parte do projeto Heliogábala, a Anarquia Coroada, contemplado pelo Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo. Vai! E para coroar esta nossa obra radiofônica, encerramos com uma colagem de trechos do conto Seis Tetas, do livro Sou uma Tola por Te Querer, de Camila Sousa Viana. Aproveitem e não deixem de ler a obra completa dessa travesti magnífica e leiam Paco também. Passamos a escutar o esvoaçar dos drones que gritavam com voz robótica. Todo travesti deve morrer, e com ele todos que os tocaram 3 vezes. E corremos, simplesmente corremos. Lamati conhecia bem a paisagem. Crescera no cume da serra, acima de todos os rochedos. Aqui construímos nossa casa. Primeiro veio um dia e a carne de nossa família renegava. Depois veio o segundo dia e pensamos em comer e em beber água. E logo veio o terceiro dia e meu marido teve desejo de fazer amor, e eu de dar-lhe este gosto. No quarto dia choveu. Todos choramos.
No 5º dia, secamos tudo que deixamos ao sol. No 6º dia, a vida se pareceu com nós mesmas. O cabelo de algumas de nós começou a cair e com esses chumaços fizemos ninhos para os nossos filhos. Sentíamos falta de nossas maquiagens. Uma travesti de boas carnes apareceu nua e coberta de barro. E sobre a pele de terra tinham desenhado espirais. Outra seguiu seu exemplo, e outra, e outra. E logo estávamos todas maquiadas de novo. Chegou à minha porta chamando aos gritos a fulana. Está vomitando! Gritava pra mim, em frente à porta. Sente tontura e diz que não se aguenta mais dentro de si mesma. Falava de sua filha. Dizia que estava doente. Não sei por que me procurava em vez de procurar outra, uma médica. Tínhamos médicos entre nós, mas não. Veio até a minha porta. Talvez porque eu costumava conversar com a filha dela, lhe ensinar a ler e a escrever. Tinha intimidade com ela. Não há nada a fazer, eu disse. Está grávida de pelo menos 20 semanas. Como se estivesse esperando minha resposta, Lilith começou a puxar o cabelo da filha. Pare, vai machucá-la! Consegui gritar. Como você foi fazer isso? Como foi que aconteceu? E eu falei que ela sabia muito bem como tinha feito aquilo. O leite pulando dentro do seu corpo, inflamando algum ponto do intestino, como um útero com merda para fazer uma vida, um óvulo sinistro que enganou o espermatozoide. Entre os lamentos de Lilith e os novos costumes do povoado, a menina engordava e esticava o bucho para frente. O que estaria sendo gestado ali dentro? Os dias passavam e necessitávamos inventar algumas mitologias, recapitular velhas idolatrias. Ajudávamos aquelas que desejavam morrer. As que chegavam em busca de nossa ajuda diziam: quero pão. E sabíamos que se tratava do anseio por morrer. Um mal que atacava as travestis, apesar de não chegarmos a descobrir se também era uma bênção. Em uma clareira bem iluminada, nos reuníamos ao redor daquela que decidira enfim que, agora sim, era chegada a hora. Que droga você quer? Perguntava Lamati. A que ansiava morrer dizia: quero um ácido. Nós o depositávamos em sua boca e falávamos com ela, perguntando coisas de sua infância. E ela falava até entrar em um estado de graça. Lamati revirava os olhos brancos e dominava o cenário. Podiam passar horas e horas até o efeito minguar e a suicida adormecer. Por aquilo que fizeram com nós, pelo que sofremos, pelo pão que nos tiraram, pelo amor negado, que vá para o céu das travestis. Afastava as presentes com um punhal de prata, zás! De maneira muito precisa, bem como se tivesse nascido para aquilo. Abria a garganta em duas e pronto. A parturiente parece bem. Isto é como Chernobyl, é a primeira vez que acontece na Terra. Estamos diante de um acontecimento, uma travesti dando à luz.
A filha de Lilith fica de pé com a ajuda da mãe e vai para debaixo de uma árvore. Todas nos aproximamos para ver. A menina grunhe e reclama como se tivessem pisado nos seus pés. A filha de Lilith está sofrendo, mas não podemos fazer nada. Vemos o instinto dançar, erguendo poeira ao redor da parturiente. Lamati detém a médica que corre para ajudar. Rosa Cruz dá meia volta e diz para nós: já nasceu. E nos mostra o primeiro filhote, que chora como choram os filhotes. Em seguida, a menina dá à luz a outro filhote, e depois outro e outro, até que suas mãos se enchem com 6 filhotes de cachorro cobertos de merda e de uma baba pegajosa como o miolo de um cacto. Eu fico de lado, vou beber com as outras. Através da porta temos a perspectiva de um grande marco da nossa religião. A adolescente que lambe os filhotes e aconchega seus focinhos aos 6 mamilos que nasceram no seu ventre e se encheram de leite para que se alimentem.